Boa noite, pessoal. Eu gostaria de ler para vocês o prefácio desse livro que se chama Brasil Nunca Mais, que foi escrito por uma comissão de juristas com o apoio da Cúria Metropolitana de São Paulo, e é um livro que todo jurista deveria conhecer. Ele relata casos de tortura acontecidos no Brasil durante a ditadura, ele é todo baseado em inquéritos penais militares. Vou ler o prefácio para vocês do Dom Paulo Evaristo Arnes. Testemunho e apelo. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhados pela Igreja. Confiamos que este livro, composto por especialistas, nos confirme em nossa crença no futuro. Afinal, o próprio Cristo, que passou pela terra fazendo o bem, foi perseguido, torturado e morto. Legou-nos a missão de trabalhar pelo reino de Deus, que consiste na justiça, verdade, liberdade e amor. As experiências que desejo relatar no frontispício desta obra pretendem reforçar a ideia subjacente em todos os capítulos, a saber que a tortura, além de desumana, é o meio mais inadequado para levar-nos a descobrir a verdade e chegar à paz. Durante o tempo da mais intensa busca dos assim chamados subversivos, atendia eu, na Cúria Metropolitana, semanalmente, a mais de 20, se não 50 pessoas, todas em busca do paradeiro de seus parentes. Um dia, ao abrir a porta do gabinete, vieram ao meu encontro duas senhoras, uma jovem e outra de idade avançada. A primeira, ao assentar-se em minha frente, colocou de imediato um anel sobre a mesa, dizendo: "É a aliança do meu marido, desaparecido há 10 dias. Encontrei-a esta manhã na soleira da porta, senhor padre. Que significa essa devolução? É sinal de que está morto ou é um aviso de que eu continue a procurá-lo?" Até hoje, nem ela nem eu tivemos resposta a essa interrogação dilacerante. A senhora mais idosa me fez a pergunta que já vinha repetindo há meses. "O senhor tem alguma notícia do paradeiro do meu filho?" Logo após o sequestro, ela vinha todas as semanas. Depois reaparecia de mês em mês. Sua figura se parecia sempre mais com a de todas as mães de desaparecidos. Durante mais de 5 anos, acompanhei a busca de seu filho através da Comissão Justiça e Paz e mesmo do chefe da Casa Civil da Presidência da República. O corpo da mãe parecia diminuir de visita em visita. Um dia ela também desapareceu, mas seu olhar suplicante de mãe jamais se apagará da minha retina. Não há ninguém na terra que consiga descrever a dor de quem viu um ente querido desaparecer atrás das grades da cadeia, sem mesmo poder adivinhar o que lhe aconteceu. O desaparecido transforma-se numa sombra que, ao escurecer-se, vai encobrindo a última luminosidade da existência terrena. Para a esposa e a mãe, a terra se enche de trevas, como por ocasião da morte de Jesus. Numa noite singular, chegou à minha residência um juiz militar que estudara em colégio católico e demonstrava compreensão para a ação da Igreja de São Paulo, empenhada na defesa de presos políticos. A certa altura, a conversa toma outro rumo. O magistrado, aparentemente frio e objetivo, se comove. Acaba de receber 2 documentos, diz ele, provenientes de fontes diversas e assinados por pessoas diferentes. 2 presos políticos afirmam terem assassinado a mesma pessoa em tempo e circunstâncias totalmente inverossímeis. E ele, juiz, a concluir: "Imagine o senhor a situação psicológica e, quem sabe, física de quem chega a ponto de declarar-se assassino sem o ser." O inquérito sobre tortura ou ameaça de tortura, no entanto, chega a absurdo e inutilidade ainda maiores. O engenheiro, antes de prestar depoimento à Comissão Justiça e Paz, relata-me o seu drama. Nada tinha a temer quando foi preso. Como, no entanto, ouvira que a tortura era aplicada a quem não confessasse ao menos alguma coisa, foi preparando a mente para contar minuciosamente tudo que pudesse, de qualquer forma, ser interpretado como sendo contrário ao regime.
Direi até mais do que numa confissão sacramental. Não conseguiu. Após tomarem seus dados pessoais, fizeram-no assentar-se de imediato na cadeira do dragão. E a partir desse momento, conta-me ele, tudo se embaralhou. Não sabia mais o que fizera, nem mesmo o que desejava contar ou até ampliar para ter credibilidade. Confundi nomes, pessoas, datas, pois já não era mais eu quem falava, e sim os inquisidores que me dominavam e me possuíam no sentido mais total e absoluto do termo. Como e quando há de recompor-se um homem inocente assim aviltado? O que mais me impressionou ao longo dos anos de vigília contra a tortura foi, porém, o seguinte: como se degradam os torturadores mesmo. Este livro, por sua própria natureza, não pode dar resposta plena à questão. Daí o meu testemunho. Quando foram presos os líderes da Ação Católica Operária, em fins de janeiro de 1974, tive ocasião de passar 4 tardes inteiras no interior do DEOPS, na esperança de avistar-me com eles. Eu havia sido chamado para tanto de Curitiba, onde passava os dias com todos os irmãos que confortavam a mãe em seus últimos dias de vida. Durante a longa espera nos corredores da cadeia, pude entreter-me com delegados que presidiam a inquéritos semelhantes aos que virão descritos nesta obra. 5 deles me contaram de seus estudos em colégios católicos e um deles na Universidade Católica de São Paulo. Cada qual com problemas sérios na família e na vida particular, que eles próprios atribuíam à mão vingadora de Deus. Instados a abandonar esta teve ocupação, respondiam: não dá. O senhor sabe por quê. Na sexta-feira à tardinha, pude avistar-me com 2 dos nossos agentes de pastoral em situação lastimável na presença dos delegados, que encarei firmemente. Um deles, meses após, esperava-me ao final da missa sozinho na igreja da Aclimação. Abordou-me num grito de desespero. Tem perdão para mim? Só 11 anos depois, em março de 1985, fiquei sabendo que na manhã de 12 de fevereiro de 1974, um delegado fizera subir os presos para anunciar-lhes, com um ar triunfante e cínico, que minha mãe havia morrido no dia anterior. Os presos baixaram os olhos e nada disseram. Lembrei-me então da advertência que um general, aliás contrário a toda tortura, quem uma vez pratica... Lembrei-me então da advertência de um general, aliás contrário a toda tortura, quem uma vez pratica a ação, transforma-se diante do efeito da desmoralização infligida. Quem repete a tortura 4 ou 5 vezes se bestializa. Sente prazer físico e psíquico tamanho que é capaz de torturar até as pessoas mais delicadas da própria família. A imagem de Deus estampada na pessoa humana é sempre única. Só ela pode salvar e preservar a imagem do Brasil e do mundo. Daí o nosso apelo ao governo brasileiro para que assine e ratifique a Convenção contra a Tortura proposta pela ONU. E estampada no final deste livro, todo ele escrito com sangue e com muito amor à pátria. São Paulo, 3 de maio de 1985, Paulo Evaristo, Cardeal Arns, arcebispo metropolitano de São Paulo.